Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, a princípio eu quero dizer para vocês que este vídeo ele tem um caráter um pouco diferente dos outros. Como assim? Este vídeo ele tem mais um viés histórico do que teológico, embora eu venha a usar do começo ao fim a Bíblia Sagrada. Porém, eu usarei a Bíblia Sagrada sob um viés histórico, puramente histórico, ok? E por que vai ser assim? Porque neste vídeo aqui eu estarei respondendo, e por que não dizer refutando, as ideias de muitos ateus e miticistas e judeus, em que eles concordam. Muitos judeus e os miticistas e muitos ateus, eles argumentam que Jesus é um mito, que Jesus nunca existiu. Bom, há uma classe de judeus que não só rejeitam a Jesus Cristo, mas eles também dizem que Jesus, na verdade, nunca existiu. Ok? Por sua vez, os miticistas, que tem canais aí de miticistas, eles dizem, na verdade, que Jesus é um mito, é uma fábula, é uma criação de Roma. Na verdade, foi Roma quem criou Jesus, mas Jesus ele nunca existiu, nunca nasceu. O Novo Testamento é uma criação teológica de Roma para controlar os judeus. Este é o pensamento dos miticistas. Inclusive, os miticistas eles chegam ao absurdo de negar até mesmo as perseguições neronianas contra os cristãos. Ou seja, eles não negam a existência de Nero, porque é impossível negar. Mas eles dizem que na história jamais houve essa perseguição de Nero contra os cristãos, contra a igreja. Ok? Então, nós vamos trabalhar todas estas questões e vamos ver se podemos ou não podemos provar, historicamente falando, que Jesus existiu. Ok? Nós vamos trabalhar alguns pontos, mas todos os pontos aqui que nós vamos trabalhar estão ligados à historicidade de Jesus Cristo. Então, eu quero pedir de já a vossa compreensão, que eu aqui neste vídeo vou trabalhar sob um viés histórico. Aqui eu estou fazendo o papel de um historiador e não propriamente de um teólogo, ok? Então, o tema deste vídeo vai ser Em Busca do Jesus Histórico. Jesus realmente existiu ou é uma criação de Roma? Vamos aqui. O primeiro ponto que nós vamos abordar para provar a existência de um Jesus histórico, veja, eu estou falando a existência de um Jesus histórico. Não vou trabalhar aqui de forma alguma a questão se ele é Deus, se ele não é Deus, não. Este vídeo aqui eu pretendo mostrar para vocês a historicidade de Jesus, ok? Nada mais além disso. Eu vou provar apenas a historicidade de Jesus. A pretensão deste vídeo aqui é provar para você que Jesus realmente é fato, realmente é história, não é uma lenda criada por Roma. Não é uma personagem criada por Roma. Então vamos lá. Primeiro ponto. As perseguições judaicas e romanas contra os cristãos no primeiro século provam que Jesus existiu. Vamos aqui começar aqui. Lucas capítulo 21. Lucas 21, 12, é o que diz aqui. Vamos lá. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas, perseguição judaica contra os cristãos, e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e governadores. Quando fala serão levados à presença de reis e governadores, aqui não se restringe apenas às perseguições judaicas. Vou te dar uma prova. Paulo ele foi levado à presença do imperador romano, Nero César. Então aqui envolve não somente as perseguições judaicas, mas as perseguições romanas contra os cristãos. E o que Lucas está narrando aqui, meu irmão, ele está falando das perseguições ocorridas contra os cristãos, quer por parte dos judeus, quer por parte das autoridades romanas. E as perseguições aqui em questão, elas tiveram lugar no primeiro
século. E para situar melhor, antes da queda de Jerusalém em 70. Então, isso aqui é história. Nenhum historiador vai poder negar isso. Ah, professor, mas nós não podemos usar a Bíblia Sagrada porque é um livro religioso. É a inocência de um historiador, de um pesquisador, que anda em busca de fatos históricos, negligenciar a consulta bíblica, porque a Bíblia é um livro religioso. Sim, a Bíblia é um livro religioso. No entanto, a Bíblia é uma das mais importantes, se não a mais importante, fonte histórica da antiguidade. Okay? É na Bíblia Sagrada, um livro religioso, que nós encontramos indícios e provas para fatos históricos. E aqui eu acabei de ler para você, em Lucas capítulo 21, 12, que está em foco aqui as perseguições, primeiro judaicas e depois romanas contra os cristãos. E tais perseguições, elas precederam a destruição de Jerusalém em 70 pelos romanos. Ok? Vamos lá. Mateus 24, 9 e 10. Olha o que Mateus aqui diz. Ó. Mateus capítulo 24, verso 9 e 10. Vamos ver o que diz aqui Mateus. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, isto bem aqui que Mateus está dizendo aqui, meus irmãos, isto aqui precede, são perseguições por parte dos judeus contra os cristãos. Tais perseguições, você pode ler todo o capítulo 24 de Mateus, elas precederam a queda de Jerusalém. Elas precederam a destruição da cidade de Jerusalém e do templo pelos romanos em 70. Então, isto aqui é um fato histórico. Professor, mas o que tem a ver a perseguição dos judeus contra os cristãos com a historicidade de Jesus? Ora, eu vou lhe mostrar que tem tudo a ver, e tem tudo a ver. Primeiro eu estou lhe provando que já existia uma igreja bem estruturada, já existia os cristãos de forma bem estruturada no primeiro século. Eram tão estruturados que eles chamaram a atenção dos judeus e houve perseguição da nação de Israel da parte dos judeus contra os cristãos. Agora aqui é onde entra o raciocínio. Por que os cristãos sofreram perseguição da parte dos judeus? Por quê? Porque exatamente os cristãos, eles pregavam não somente a existência de Jesus Cristo, mas que Cristo ressuscitou. Ou seja, eu vou trabalhar apenas aqui a questão da historicidade de Jesus. Vamos esquecer ressurreição e tudo mais de Jesus. Vamos apenas olhar para o homem Jesus, o homem histórico, a personagem histórica. Então, por que os cristãos sofreram perseguição da parte dos judeus? Porque eles pregavam a Jesus. Porque eles pregavam a Jesus. E os judeus, eles não negavam a historicidade de Jesus. Os judeus do primeiro século, do segundo, e aí por diante, eles não negavam a historicidade de Jesus. Tanto é que eles perseguiam aos cristãos porque não aceitavam, e até hoje nunca aceitam, a Jesus como sendo o Messias. Vamos lá. Marcos 13, 9. Marcos 13, 9 é a mesma coisa. Então vamos aqui. Agora vamos aqui. A mentira dos judeus. Vamos partir este ponto aqui, dos que eu li, talvez seja o mais interessante. A mentira dos judeus. Vamos ler aqui. Mateus 28, 11 em diante. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, está falando dos judeus, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós, aqui está falando os judeus, os principais dos judeus, né,
o convenceremos e faremos com que vocês, soldados romanos, não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até ao dia de hoje. Em outras palavras, até o momento que estava se escrevendo o Evangelho de Mateus, era corrente entre os judeus que Jesus não tinha sido ressuscitado, que na verdade os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Bom, o que é que nós extraímos aqui? Nós extraímos daqui o quê? Os judeus, eles acreditavam na existência de Jesus? Sim. Eles acreditavam na ressurreição de Jesus? Não. Mas eles acreditavam que realmente Jesus tinha existido. E qual era a versão dos judeus para o sumiço do corpo de Jesus? Eles diziam então que os discípulos foram e roubaram o corpo de Jesus. Esta informação nós temos aqui no Evangelho de Mateus. Bom, ainda que seguindo um critério crítico, histórico, eu quero dizer para vocês aqui que, de acordo com a crítica, o Evangelho de Mateus foi escrito talvez entre 80 ou 90. Em outras palavras, seguramente o Evangelho de Mateus foi escrito depois da queda de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso para você? É que Mateus ele aqui registra algo que dentro do primeiro século, talvez entre os anos 80 ou 90, quem sabe até 100, não sei, mas dentro do primeiro século, até o momento em que Mateus escreveu aqui, isso, ele aqui nos informa. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão, ou seja, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, se espalhou entre os judeus até ao dia de hoje. O que o nosso autor está dizendo? É que os judeus, na época em que ele escreveu o Evangelho, qual era a versão dos judeus para o sumiço do corpo de Jesus? É que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas os judeus, eles acreditavam na historicidade de Jesus. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é uma fonte histórica. Nenhum historiador, preste bem atenção, e eu estou aqui falando na qualidade de um historiador, nenhum historiador vai negligenciar, preste bem atenção, sério, vai negligenciar esta fonte aqui. Esta fonte bem aqui, ela é uma prova sob um viés histórico de que Jesus realmente existiu. Por quê? Porque o autor aqui, Mateus, ele está dizendo que os judeus, a versão deles é que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Daí a gente entende que os judeus eles acreditavam no homem Jesus, que ele tinha existido. Não acreditavam, era na ressurreição. Vamos aqui mais. O testemunho de Lucas. Vamos aqui para o testemunho de Lucas. O que é que Lucas diz? Eu acho interessante esse prólogo de Lucas. Aqui é mais uma pedra para a construção de um castelo que nós vamos aqui chamar de as bases para a existência de um Jesus histórico. Bom, em busca do Jesus histórico. Jesus realmente existiu ou é uma criação de Roma? É isso que nós estamos procurando saber e dar uma resposta. Lucas, capítulo 1. Visto que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, eu quero lembrar logo para você que, de acordo com a crítica textual, o Evangelho de Lucas ele foi escrito talvez entre o ano 80 e 90 também. Eu vou logo resumir para você. Todos os 4 evangelhos, de acordo com a crítica, eles foram escritos todos depois da queda de Jerusalém. Todos, sem exceção. Talvez o que foi escrito ali mais próximo da queda de Jerusalém, talvez no ano, não sei, foi Marcos. Mas todos, eu quero dizer, nenhum foi escrito antes da queda de Jerusalém. Então vamos lá. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Bom, veja que Lucas aqui ele está registrando, ele vai passar a escrever, ele vai registrar
a partir de escritos já existentes. Segundo Lucas, o que ele vai escrever aqui parte de informações de pessoas que foram testemunhas oculares das coisas que aconteceram ali em Jerusalém, nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos. Vamos lá. Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. De quem é que ele está falando aqui? Dos apóstolos. Lucas está falando aqui dos apóstolos. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhes por escrito, excelentíssimo Teófilo era uma autoridade, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esse trecho aqui, meus irmãos, ele é um trecho que ele não pode ser negligenciado sob um viés histórico, ele não pode. Lucas aqui ele está escrevendo a partir de um viés histórico. Ele era religioso? Sim. Lucas era um cristão? Era. Mas nós não podemos negligenciar a Bíblia como uma fonte de investigação histórica. Ok? Então, o que Lucas está dizendo aqui é que ele vai passar a narrar coisas a partir de outras narrativas antes dele. O que ele diz aqui? Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ou seja, entre os cristãos, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles de tais fatos, acontecimentos, testemunhas oculares, eles viram, e ministros da palavra, que ele está falando, no mínimo de discípulos, que foram contemporâneos a Jesus Cristo. Isso aqui é um trecho que prova a historicidade de Jesus. Esse trecho que eu acabei de ler, ele prova a historicidade de Jesus. Vamos lá. Testemunho de Lucas, a lenda do Nero ressurreto. Agora aqui eu lhe chamo bem a sua atenção para isso aqui, a lenda do Nero ressurreto. Antes de eu ler aqui, eu quero lhe explicar uma coisa. Nero ele foi um dos imperadores de Roma, ele reinou, se não me falha a memória, entre os anos 54 a 68. Nero ele empreendeu uma perseguição contra os cristãos, que foi desde o ano 64 a 68. Em 68, Nero morreu. Bom, os miticistas, para negarem a historicidade de Jesus, eles têm que negar também as perseguições neronianas contra os cristãos. Então, os miticistas, por exemplo, Antônio Miranda, que tem um canal Teologia Reversa, Antônio Miranda, ele é um miticista, ele é um ferrenho opositor dos cristãos, e ele diz que não só Jesus Cristo nunca existiu, como as perseguições neronianas contra os cristãos também nunca existiram. Neste momento agora eu vou fazer uma refutação contra a Teologia Reversa, contra o canal Teologia Reversa, certo? Contra Antônio Miranda, e eu vou mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, mas sob um viés histórico, que as perseguições de Nero contra os cristãos é fato. Existiram. Vamos lá. Apocalipse 11:7. Olha o que diz aqui. Bom, antes de eu ler assim, para não esquecer então, Nero, ele foi, de acordo com Tertuliano, ele escreveu uma obra, Apologia, e Tertuliano, nesta obra, ele cita Nero como o grande e primeiro perseguidor de Roma, contra o primeiro imperador de Roma a perseguir os cristãos foi Nero. E Tertuliano ainda nos informa na sua apologia que o segundo foi Domiciano. Ok? Suetônio, na sua obra A Vida dos 12 Césares, ele também mostra Nero perseguindo os cristãos. E mais do que isso, Suetônio ele traz uma narrativa de uma lenda em torno de Nero. Lá ele diz que depois da morte de Nero, levantou-se uma lenda em torno da pessoa dele de que Nero, ou ele teria fugido para as terras da Pártia, ou dos Partas, e em algum momento ele voltaria para tomar o poder de Roma. Esta versão aí, de Suetônio, ela também é narrada nos oráculos sibilinos, é um escrito do segundo e terceiro séculos da era cristã.
Então, esta narrativa diz que Nero, na verdade, ele não se suicidou, ele não morreu, mas ele fugiu de Roma para a terra dos partas, que eram os principais inimigos de Roma, e em tempos posteriores ele voltaria para tomar o poder de Roma. Vale lembrar também que a história diz que Nero, qual foi o motivo de ele perseguir os cristãos? É porque Nero ele botou fogo em Roma. E aquilo soou tão mal para ele, pegou tão mal, que para ele se sair, ele procurou um bode expiatório. O que foi que ele fez? Ele colocou a culpa nos cristãos. Ele disse que na verdade foram os cristãos quem tocaram fogo em Roma. E daí começou a perseguição contra os cristãos em Roma. Daí é que teve início a primeira perseguição contra os cristãos na cidade de Roma. Então Nero foi o primeiro a levantar a sua mão contra os cristãos, tratando-se de imperador. Então, depois da morte de Nero, como eu já falei, surgiram várias lendas sobre o seu retorno. Uma delas dizia que ele não havia morrido, que ele havia fugido para as terras dos partas e em tempos posteriores ele retornaria para retomar o poder de Roma. Outra versão dizia que, na verdade, Nero teria morrido sim. Ele teria morrido. Ele se suicidou, mas ainda de acordo com esta versão, e esta versão ela era muito, vamos dizer, circular entre os cristãos, dizia que Nero ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. O seu espírito ele seria liberado do Hades, do inferno, e o seu corpo seria ressuscitado. E Nero, mais uma vez, de volta à vida, ele então voltaria com um exército de partas, a testa de partas, tomaria o poder de Roma, queimaria a cidade de Roma e perseguiria os cristãos. E é exatamente esta segunda versão sobre o retorno de Nero, de entre os mortos, que nós vamos ler aqui no Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, 7. Apocalipse 11, 7. O que diz aqui? Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta, aqui é o anticristo, que surge do abismo, o abismo aqui é o Hades, onde ficavam as almas dos mortos, ou fará guerra contra elas, ou seja, contra as duas testemunhas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Mas o que é que chama a atenção aqui para a nossa pesquisa histórica? É a lenda do Nero redivivo. O que o autor está dizendo aqui é que a besta aqui é o imperador Nero. O que o autor está dizendo é que Nero, que aqui é chamado de a besta, ele subirá do abismo. Por que ele diz subirá do abismo? Porque quando ele escreveu o livro do Apocalipse, Nero já tinha morrido, mas era crença popular que Nero haveria de ressurgir dentre os mortos. E uma de suas façanhas era perseguir a igreja. Por quê? Porque Nero, ele seria, ou melhor, o anticristo seria exatamente o imperador Nero ressuscitado. E o que foi que Nero fez em vida? Perseguiu os cristãos. E o que mais? Tocou fogo. Primeiro, ele tocou fogo em Roma e depois perseguiu os cristãos, colocando a culpa nos cristãos. Bom, o livro do Apocalipse ele mostra exatamente essas duas façanhas do anticristo, que é Nero ressurrecto. Mostra não só o anticristo, que é Nero ressurrecto, tocando fogo em Roma, como também perseguindo os cristãos. E mostra ele sendo assessorado por 10 reis, que a história identifica com reis partas. O que eu quero falar? Esta lenda do Nero redivivo, que será o anticristo e que perseguirá a igreja, ela está baseada em fatos, em fatos realmente históricos, que Nero perseguiu os cristãos e incendiou a cidade de Roma. Ou primeiro incendiou a cidade de Roma e depois perseguiu os cristãos. A partir daí, depois da morte de Nero, que surge a lenda entre os cristãos do Nero ressuscitado. Ok? Esta lenda do Nero ressuscitado, ela jamais poderia vir à tona antes da morte de Nero. Esta é uma grande observação do Dr. Russell Norman Champlin. E de fato está certo. A lenda do Nero ressuscitado para incendiar Roma e perseguir os cristãos nos últimos dias, ela jamais poderia vir à tona, jamais ela poderia nascer antes da morte de Nero.
Então, por aqui a gente prova que houve sim uma perseguição de Nero contra os cristãos. Houve uma perseguição de Nero contra os cristãos, e esta perseguição de Nero contra os cristãos, ela é a base para a lenda do Nero redivivo, ou do Nero ressurrecto. Apocalipse 13, 3. Vamos aqui. Uma das cabeças da besta, a besta em questão aqui é o Império Romano, no simbolismo, parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando você vê uma das 7 cabeças aqui, ferida de morte, a cabeça ferida de morte aqui é uma referência enigmática ao Imperador Nero. Ferida de morte por quê? O autor está falando aqui da morte de Nero, mas a sua ferida mortal foi curada. O que o autor está falando? Da ressurreição de Nero. Para o autor sagrado, o Imperador Nero deverá ressuscitar e será o anticristo. Ou seja, toda esta lenda do Nero ressurrecto, do anticristo, né, que ele sofreu uma ferida de morte, mas a sua ferida foi curada, ela só vem à tona depois da morte de Nero. Ok, queridos? Então, neste versículo aqui, em Apocalipse 13, 3, nós temos a lenda do Nero redivivo ou do Nero ressurrecto, que será o anticristo. Que para o autor sagrado, obviamente, o anticristo é Nero, que existiu quando ele escrevia, não existia, mas tornaria a se levantar ou se levantaria dos mortos. Vamos aqui. Capítulo 17, 8. Mais uma referência aqui à lenda do Nero redivivo. Vamos lá. 17, 8. A besta que você viu, aqui ele está falando do anticristo, do Imperador Nero, que você viu era e não é mais, existiu, não é mais, ou seja, não existe, e está para emergir do abismo, ou seja, está para reaparecer, para ser ressuscitado, e caminha para a destruição, para a perdição. Mais uma vez o autor faz referência à lenda que circulava entre os cristãos sobre Nero sendo o anticristo, ele, Nero, haveria de ressuscitar, cumprindo assim a profecia do anticristo. Vamos aqui, versículo 11, é a mesma coisa que tem, mas vou ler. A besta que era, ou seja, que existiu e não é, ou seja, quando ele escreveu, não existia. Lembrando aqui que o Apocalipse foi escrito numa época em que Nero estava morto. Ok? Não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Então você vê que mais uma vez aqui o autor faz referência à lenda do Nero ressurrecto. Então, esta lenda do Nero ressurrecto, ela prova para nós que, de fato, houve uma perseguição do Imperador Nero contra os cristãos. Vamos aqui para o testemunho de Paulo. Agora, o outro fato que nós vamos aqui analisar é o testemunho de Paulo. Gálatas. Gálatas capítulo 1 e versículo 19. Esse aqui é um outro trecho usado pelos historiadores para comprovar a historicidade de Jesus. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. A palavra irmão no grego aqui é adelphos. O Antônio Miranda, como ele não aceita a historicidade de Jesus, ele diz que irmão aqui, diz que não é irmão na carne, mas é um irmão espiritual, irmão no sentido de que todos nós somos irmãos, os cristãos todos são irmãos. Não. Pode ser usado nesse sentido? Pode, mas o primeiro sentido aqui da palavra adelphos, na maioria das vezes, adelphos, e aqui o sentido é o sentido primário, irmão na carne, irmão no sangue. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando aqui, não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, Paulo aqui ele está dizendo que conheceu a Tiago, o irmão de Jesus. É Paulo quem está dizendo que viu a Tiago, o irmão do Senhor. O irmão do Senhor. Isso aqui é um relato histórico, irmãos. Isso aqui prova a historicidade de Jesus.
Paulo aqui está falando claramente que conheceu o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, lembrando-lhes, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles vocês também são salvos, se retiverdes a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Versículo 8 é o que me interessa. A única parte que me interessa aqui para efeito de provas históricas é o versículo 8. É o único. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Está bem aqui, Paulo ele está dizendo que viu a Jesus. Não adianta você dizer, não, mas Paulo que está falando de Jesus ressurreto. Não interessa. Paulo aqui ele está dizendo que viu a Jesus. Paulo está dizendo que viu a Jesus. Você pode dizer, mas Paulo era um cristão. Ele está dizendo aqui que viu a Jesus. O que eu li antes não serve como prova histórica, mas quando Paulo diz que viu a Jesus, isso é um fato histórico porque Paulo, ele existiu. Ok? E ele está dizendo que viu a Jesus. Agora, se você crê que era o Jesus ressurrecto ou não, aí é outra história, mas Paulo está dizendo que viu a Jesus. Vamos lá. As perseguições romanas contra os cristãos no primeiro século. Isso aqui eu já li, ó. Por exemplo, Apocalipse 6, 9 a 11, Apocalipse 16, verso 6, Apocalipse 17, verso 6, Apocalipse 18, verso 24. Todas essas passagens aqui, elas revelam que o livro do Apocalipse ele foi escrito, sim, o livro do Apocalipse é um livro futurista a partir da visão do autor sagrado. Só que as perseguições que nós vemos no livro do Apocalipse, elas se baseiam em perseguições históricas. Em perseguições históricas. O autor, por exemplo, em Apocalipse 6, 9 a 11, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Apocalipse capítulo 6, 9 a 11, o que ele diz? Ó? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Ora, aqui João ele está mostrando para nós um grupo de cristãos cujas almas se encontravam na presença de Deus clamando contra os seus algozes. Veja, quando o autor escreveu o livro do Apocalipse, já havia acontecido pelo menos uma perseguição contra os cristãos, sabe? As perseguições de Nero contra os cristãos. E é possível, dentro dessa visão aqui, nós vemos aqui os cristãos que foram mortos por Nero. Ok, meu irmão? Apocalipse 16, 6. Vamos continuar aqui a nossa busca pelo Jesus histórico. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ora, este fragmento aqui revela que Roma, os ímpios, os romanos, eles derramaram sangue dos cristãos. Se isso não está claro para você, vamos aqui para 17,6. Ó. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. A mulher aqui é quem? A cidade de Roma. Do ponto de vista do autor sagrado, é a cidade de Roma. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Está bem aqui. O autor aqui ele está denunciando a cidade de Roma dos seus dias como uma cidade sanguinária. E por que o autor está denunciando a cidade de Roma como uma cidade sanguinária? Ora, porque o autor
ele tinha conhecimento das perseguições de Nero contra Roma. Ele tinha conhecimento. Bom, ainda eu quero acrescentar que, de acordo com boa parte dos estudiosos, eles dizem que quando o livro do Apocalipse foi escrito, estava havendo a segunda perseguição, a saber, as perseguições de Domitiano, que reinou entre os anos 81 e 96, perseguindo os cristãos. Então, no mínimo, o autor aqui ele está denunciando, no mínimo, vamos chamar aqui, na pior das hipóteses, no mínimo, ele está denunciando aqui as perseguições de Nero contra os cristãos. Mas aqui nós devemos ver, então, as perseguições de Domiciano também contra os cristãos, se é verdade que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Domiciano. O certo é que o livro do Apocalipse ele foi escrito depois, tempos depois das perseguições de Nero contra a igreja. E quando o autor aqui denuncia Roma e diz, então vi a mulher que é Roma embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, ele tem em mente também as perseguições de Nero contra os cristãos. Então, as perseguições de Nero contra os cristãos é algo que pode ser encontrado nas páginas do livro do Apocalipse. Logo, as perseguições neronianas contra os cristãos prova que Jesus existiu. Vamos aqui, 18:24. E nela, aqui ele está falando da grande Babilônia, da cidade de Roma, e nela foi encontrado o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Mais uma vez aqui, o autor denuncia a cidade de Roma. Ele chama Roma de sanguinária, de assassina dos cristãos e dos profetas. E é óbvio que o autor aqui, ele tem em mente também os mártires dos dias do imperador Nero. Isso serve como uma prova da historicidade de Jesus. Vamos lá, o que mais? A fuga dos judeus cristãos da Judéia para o deserto antes da destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos em 70. Olha, existem algumas partes na Bíblia Sagrada que mostram a fuga dos cristãos antes de Jerusalém ser destruído pelos romanos em 70 e do templo, né? Os cristãos nós sabemos por quê? Pela história, Eusébio Cesareia informa, mas também nós podemos ver isso no livro do Apocalipse. Este episódio da fuga dos cristãos que saem da Judéia para o deserto para escapar da destruição romana contra Israel, isso aparece no livro do Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês, o Apocalipse capítulo 12. Eu vou só ler aqui e a explicação eu já dei. Vamos lá. A mulher aqui é a igreja. Aqui são judeus cristãos. A mulher aqui é a igreja judaica. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nela a sustente durante 1260 dias. 1260 dias corresponde no calendário judaico a 3 anos e meio, 42 meses. Exatamente o tempo que Nero, ou melhor, que Roma sitiou a Terra Santa, foi exatamente 3 anos e meio, entre os anos 66 a 70. Foi o tempo do cerco romano contra a nação de Israel. Mas é interessante que o autor aqui está dizendo que durante este período a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele, no deserto, a sustente durante 1260 dias. Ou seja, durante o tempo em que os romanos estavam castigando Jerusalém, que estavam cercando, isso durou entre os anos 66 a 70, neste mesmo período, a igreja ela tinha se retirado para o deserto. E é este acontecimento que João tem em mente, queridos. Vamos aqui para o versículo 14, do mesmo capítulo. Vamos lá. Mas foram dadas à mulher, a mulher que é a igreja judaica, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de tempo fora do alcance da serpente. Mais uma vez aqui o autor faz referência à fuga dos cristãos da terra da Judéia para o deserto. Esta fuga aconteceu quando? Entre os anos 66 a 70, ou seja, os cristãos eles se livraram da destruição dos judeus, da cidade e do templo em 70 pelos romanos. Por que eles se livraram?
porque eles fugiram. E o autor ele está fazendo referência a este episódio. Logo, quando o autor aqui faz referência à fuga dos cristãos, que se deu antes da queda de Jerusalém, em 70, isso aqui serve como fato histórico da existência de Jesus. Antes de 70, é fato, antes da queda de Jerusalém, já existia uma igreja judaica que proclamava a Jesus como Messias, como Senhor. E eles escaparam da destruição. Isso aqui é um fato histórico, isso aqui prova também a existência de Jesus. Vamos aqui. Quando você vai ler Mateus 24, 15 a 20, Marcos 13, 14 a 18, e Lucas 21, 20 a 24, em todas essas passagens nós temos aqui a fuga dos cristãos da Judéia para o deserto. Eu vou ler apenas Mateus 24, 15 a 20. E o restante é paralelo. E aí vamos encerrar o vídeo aqui. Mateus capítulo 24, 15 a 20. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o lugar santo aqui é a Judéia, a cidade de Jerusalém, o abominável da desolação aqui é o exército romano. De que falou o profeta Daniel? Então quem lê, entenda. É claro que o autor sagrado aqui está interpretando ou reinterpretando o livro de Daniel. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver no eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Está bem aqui, meus irmãos? O autor aqui está falando aqui da fuga da igreja dos cristãos. Diante do cerco romano contra Jerusalém, contra os judeus, a igreja ela foge, ela sai da Judéia, ela é orientada. Quando Mateus escreveu isso aqui já tinha se passado. Como já falei para vocês no início, os críticos eles dizem que o Evangelho de Mateus ele foi escrito entre os anos 80, 90, há outros que dizem até que foi escrito lá pelo ano 100. Bom, o certo é que o Evangelho de Mateus, quando foi escrito, que foi depois da queda de Jerusalém em 70, já era história, já era fato, a fuga dos cristãos da Judéia para o deserto, que Eusébio de Cesareia vai dizer que era a cidade de Pela. Ok? Então, isto tudo prova que Jesus existiu. Ora, antes da queda de Jerusalém já existia uma igreja bem estruturada, uma igreja judaica bem estruturada, uma igreja que proclamava ser Jesus o Messias. Isto prova a historicidade de Jesus. Bom, os paralelos é Marcos 13, 14, 18 e Lucas 21, versículos 20 e 24. Todos são paralelos ao que eu li em Mateus. Então, queridos, eu fiz esta busca somente dentro da Bíblia. Eu poderia trazer outras fontes? Eu poderia, mas nós temos tantos vídeos provando a historicidade de Jesus sob um outro viés, que eu resolvi trazer um viés diferente, ok? Eu poderia trazer o testemunho de Suetônio diretamente, eu poderia trazer, por exemplo, o testemunho flaviano, mas vocês vão encontrar na internet vários vídeos provando a historicidade de Jesus a partir do relato de Suetônio, a partir do relato de Flávio Joséfos, e aí por diante, certo? Eu, por minha vez, eu mostrei para vocês aqui neste vídeo que o Novo Testamento, não obstante ele ser um livro religioso, mas ele é uma fonte de consulta histórica, ele é uma fonte histórica. O Novo Testamento ele não pode ser negligenciado como uma fonte histórica. E dentro das páginas do Novo Testamento, a gente prova que Jesus realmente existiu. E uma das grandes provas nos relatos que eu li aqui é exatamente a mentira dos judeus sobre o corpo de Jesus. Está lá em Mateus 28, aí você vai ler versos 11 a 15. Como eu iniciei, aqui eu termino. A mentira dos judeus consiste em quê? Em negar a ressurreição de Jesus. Os judeus eles não negavam a existência de Jesus, mas sim a ressurreição de Jesus. O que eles inventaram? De acordo com o relato de Mateus, eles foram, mas eles não encontraram o corpo, então eles instruíram os romanos, os soldados, a dizer, olha, eles vieram à noite e roubaram o corpo.
E aí diz Mateus que esta mentira, ou esta versão dos judeus, ela perdura até o dia de hoje, ou seja, até o dia que ele escreveu o Evangelho. Então, esta narrativa, principalmente esta narrativa aqui, ó, de Mateus 28, 11 a 15, prova que Jesus foi uma personagem histórica. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.